Olá pessoal, boa tarde feira, boa tarde Brasil, boa tarde Bahia, boa tarde Coração de Maria. Aqui em Coração de Maria eu estou gravando para todo o Brasil e para toda a Bahia, viu gente? Vamos que vamos? Já se inscreveu? Ainda não é inscrito nesse canal não? Pois é, tá perdendo o quê? É de graça, você não paga nada para se inscrever nesse canal aqui, ó. Canal Forasteiro, o Destemido 02, é só no YouTube agora, inclusive eu estou no Facebook, estou no TikTok, tá certo? Tô lá no Kawaii. É verdade que essas duas plataformas, o Kawaii e o TikTok, ainda estou regularizando algumas coisas para poder, né? Mas já tem algumas coisas lá, viu gente? Então vamos que vamos. Olha gente, se inscreve, compartilha, dá o like. Quero mandar um abraço aqui para toda a Feira de Santana, centro de abastecimento em geral, tá bom gente? Vamos que vamos. A notícia aqui eu quero falar agora, tem muita notícia para eu falar aqui nesse domingo, mas eu abordei o assunto, o que é fórum privilegiado. Você entende o que é ter fórum privilegiado? Fórum significa o local onde você é julgado, é julgado, né? Então, fórum privilegiado. O que é que você entende de fórum privilegiado? Estou abordando esse assunto aqui, por quê? Porque muitas pessoas que me seguem no canal provavelmente não entendem o que significa fórum privilegiado, tá bom? Eu vou resumir para não ficar longo o vídeo, mas quais são as pessoas que têm fórum privilegiado, tá bom? Quem tem fórum privilegiado, vamos ler aqui. O que é fórum privilegiado? Eu fiz uma pesquisa aqui no Google. Cadê a pesquisa aqui no Google? Ó. Eu vou ler aqui o que é fórum privilegiado, tá vendo lá? Olha lá, o que é fórum privilegiado. Você vem para aqui agora que você vai ver. Vamos lá? O fórum privilegiado possui respaldo legal, principalmente no artigo 53 e 102 da Constituição Federal. Tá bom? Então, o fórum privilegiado possui respaldo legal, ou seja, é legal ter fórum privilegiado, respaldado no artigo 53 da Constituição e no artigo 102 da Constituição. Faço um convite para que você faça uma pesquisa aí nesses dois artigos, 102 e 153 da Constituição. Lá fala sobre o fórum privilegiado. Constituição Federal. É o direito atribuído a algumas autoridades que ocupam cargo público e não serem julgados perante a primeira instância em matéria penal, crime comum ou responsabilidade. Então, as pessoas que têm fórum privilegiado, ela de alguma forma, ela exerce o fórum que ocupa cargo público, se não ser julgado perante a primeira instância. Deputado, presidente da República, senadores, entendeu? São essas pessoas que têm fórum privilegiado, tá certo, gente? E essas pessoas, ela não pode, pelo crime, por qualquer responsabilidade de encargo no exercício, ela não pode ser julgada pelo o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Quem tem fórum, só quem pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal é quem tem esse fórum privilegiado. Presidente da República, Ministério Promotor, senador, deputado federal. São essas pessoas que podem ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, ok? Caso essas pessoas não exerçam cargo nenhum desses, ela não pode ser julgada por algum crime que ela cometa diante do Supremo Tribunal Federal. Quem julga ela é a primeira instância. Vamos que vamos? Com efeito, a finalidade do fórum privilegiado é proteger cargo específico, porque é de interesse público, evitar decisões arbitrárias, considerar-se melhor que algumas autoridades, sejam julgadas pelo órgão superior, tido como mais independente. Isso aqui a finalidade do fórum privilegiado é proteger cargos, tá vendo, gente?
cargo que a tal pessoa que cometeu o crime tem. Específico porque ele é de interesse público, ou seja, o fórum privilegiado, eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal porque essas pessoas têm o quê? Têm funções públicas. E às vezes, dizendo eles, dizendo a Constituição diz decisões para evitar, decisões arbitrárias, né? Então essas pessoas são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Qual a sua função? Até pouco tempo atrás, o fórum por prerrogativa de função, ou fórum privilegiado, alcançava todos, inclusive aqueles praticados antes do cargo. No entanto, atualmente o Supremo Tribunal Federal balizou o entendimento de que para a submissão ao fórum privilegiado é necessário que o crime seja praticado em razão da função e durante o exercício do cargo. Então agora o Supremo Tribunal Federal só pode julgar aquelas pessoas que cometeram o crime que está na função, né? Que está no seu cargo. Isso aqui é para só resumir um pouco, né? Veja bem, eu pergunto a vocês, no caso Bolsonaro, o Bolsonaro não é mais presidente da República. Por lei, pela Constituição, como aqui diz, pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal as acusações de crime, suposto crime, porque até agora só quatiá. Mas vamos supor se Bolsonaro realmente cometeu um crime, né? Desses daí que ele acusa. Desses aí que eles acusam de homofóbico, de joia, bababá. Qual fórum que pode julgar a causa de Bolsonaro, ele fora da presidência agora? É o Supremo Tribunal Federal ou é a primeira instância da Polícia Federal? Pois é. Quem pode julgar Bolsonaro agora não é mais o Supremo Tribunal Federal, e sim a primeira instância federal. A primeira instância federal e não o Supremo Tribunal Federal. Porque tem a primeira instância federal, tem um juiz federal, né, gente? Que julga esses casos. Por quê? Porque eles, vamos supor, se ele cometeu um crime, no exercício do mandato, ou seja, Bolsonaro tá, é assim, para você entender um pouco. Vamos supor, Bolsonaro é presidente, tá no exercício do mandato, aí ele cometeu um crime, quem julga ele? Quem pode julgar Bolsonaro que é o Supremo Tribunal Federal, não é assim? Pois é, mas Bolsonaro fora do cargo, quem é que julga ele pelo crime cometido, mesmo quando ele era presidente da República? Quem pode julgar ele agora é a primeira instância federal e não o Supremo Tribunal Federal. É aqui onde eu quero falar para vocês uma coisa. Existe uma perseguição na pessoa de da pessoa Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eles querem ter na mão o poder de ainda julgar as causas de Bolsonaro, as denúncias feitas contra Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, ele quer essa prerrogativa para ele passando por cima da Constituição, porque se Bolsonaro não é mais presidente da República, então não é da alçada, não é da competência do Supremo Tribunal Federal julgar mais os casos de Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro não está mais no exercício do mandato. Simples assim de entender, né, gente? Por que Bolsonaro não pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Porque a lei nos diz que ele não está no exercício do mandato. Só quem pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal é aquele que está no exercício do mandato. É aquele que está cumprindo ali, que está no mandato, né, a ele dado. No caso de Bolsonaro é totalmente diferente. Bolsonaro não está mais no exercício do mandato. Então quem pode julgar as denúncias feitas contra Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal ou é a primeira instância federal? Eu que sou leigo, eu que não sou juiz,
Eu não sou advogado, não sou promotor, mas quem entende, quem tem um bom raciocínio, é só ler a Constituição no artigo 5º, no artigo 53 e no artigo 102 da Constituição. Mas como a raiva, o ódio, que a petralhada que o Supremo Tribunal tem do Bolsonaro, eles querem passar por cima da primeira instância e julgar as causas que foram aí denunciadas contra Bolsonaro. Tá errado. O Supremo Tribunal Federal não tem mais moral para julgar, não tem moral e nem tem, como é que diz, competência para julgar as causas de Bolsonaro, as denúncias feitas contra Bolsonaro. Ah, mas quem é você para dizer isso? A lei é quem diz, irmão, não é eu. A lei diz lá que só quem pode julgar uma causa, uma denúncia contra Bolsonaro no exercício do mandato é o Supremo Tribunal Federal. Mas só quem pode julgar o Bolsonaro fora do mandato é a primeira instância federal. Mas como a perseguição está ferrenha contra Bolsonaro, eles querem que o Supremo Tribunal Federal julgue. Isso é inaceitável. Nós brasileiros não aceitamos isso. Então, se o Supremo Tribunal Federal hoje é a única instância que pode julgar todas as coisas, então vamos acabar com a primeira instância e com a segunda instância do Poder Judiciário. Não existe mais. Ou seja, se eu aqui cometer um erro, pessoa física, pessoa simples aqui, mas o forasteiro do canal cometeu um crime, então eu não posso mais ser julgado pelo juiz da primeira instância. Eu vou ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não tem prerrogativa. Os ministros da Suprema Corte não têm não tem competência para julgar meu caso, porque meu caso tem que ser julgado pela primeira instância. Depois eu recorro à segunda instância. Se a segunda instância não me deu favorável, eu posso recorrer até a terceira instância, que é onde é o Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal do Brasil hoje, ele quer ainda continuar julgando as causas de Bolsonaro. Por exemplo, a Justiça Eleitoral, comandada também por Alexandre de Moraes, que é presidente da Justiça Eleitoral, junto com o Benedito, julgou a ilegitimidade de Bolsonaro. Agora, o Supremo Tribunal Federal quer ainda continuar julgando a causa de Bolsonaro, mesmo Bolsonaro fora do fórum privilegiado. Bolsonaro não tem mais fórum privilegiado. Bolsonaro não é mais presidente da República. Quem tem que julgar a causa de Bolsonaro não é mais os ministros do Supremo Tribunal Federal, e sim juiz da primeira instância federal. É uma vergonha para esse juiz que está querendo fazer essa causa, porque um cara simples como eu, leigo, entende essas coisas. E eles também entendem, mas por causa da perseguição, eles querem julgar, eles querem condenar, eles querem prender Bolsonaro, mesmo fora da sua jurisdição, mesmo fora do seu quadrado, como está acontecendo aí na Suprema Corte. Então, Feira de Santana, Bahia, o Supremo Tribunal Federal quer julgar as denúncias feitas contra o Bolsonaro, mesmo fora do mandato de presidente. Então, para seguir a lei, para seguir a justiça, a Suprema Corte, todos os processos que estão lá na Suprema Corte contra Bolsonaro, é obrigação do Supremo Tribunal Federal pegar todos esses inquéritos, pegar todos esses processos que foi feito aí pela esquerda, né, sem mais nem menos, sem crime nenhum, só mesmo para tumultuar o negócio. Então é legal, é necessário, é obrigatório que o Supremo Tribunal Federal envie esses inquéritos para a primeira instância, para que se estabeleça no Brasil realmente a justiça e a lei.
Mas enquanto o Supremo Tribunal Federal ter esses inquéritos, esses processos na mão para julgar Bolsonaro fora do poder, fora do fórum privilegiado, isso é crime. O Supremo Tribunal Federal está cometendo um crime. A Suprema Corte está cometendo um crime quando está passando por cima da primeira instância. Tem que se respeitar a primeira instância. Manda os processos e inquéritos de Bolsonaro lá para a primeira instância. Juiz federal, manda lá para o juiz federal de primeira instância. Se o juiz federal entender que Bolsonaro é inocente, ele toma sua decisão. Se entender que Bolsonaro é culpado, Bolsonaro ainda tem a segunda instância para recorrer uma suposta sentença que a primeira instância queira dar a ele, ele ainda tem o direito de recorrer à segunda instância. Se a segunda instância continuar permanecer com a sentença da primeira instância, Bolsonaro ainda tem a terceira instância para recorrer, que é o Supremo Tribunal Federal. Aí sim, na última instância, mas primeiro começa pela primeira instância. Não é pelo Supremo Tribunal Federal, até porque Bolsonaro não tem mais fórum privilegiado, não pode ser julgado pelo Supremo. Então, pessoal, está aqui um pouco do esclarecimento e a Justiça e o Supremo Tribunal Federal com a esquerda quer porque quer que Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte, julgue uma causa que não é da sua competência. Não é da competência de Alexandre de Moraes julgar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem mais fórum privilegiado. Só quem pode julgar quem tem fórum privilegiado é o Supremo Tribunal Federal. E por que o Supremo Tribunal Federal quer julgar o Bolsonaro se ele não tem mais fórum privilegiado? A mesma coisa é aqueles irmãos que estão presos na Papuda. O Supremo Tribunal Federal não tem direito nenhum de julgar essas pessoas. Não tem moral nenhuma de julgar essas pessoas. E não tem competência nenhuma de julgar. Por quê? Porque essas pessoas que estão lá, nem político são pessoas simples do dia a dia. E se essas pessoas cometeram algum crime, quem tem que ser julgado a ela é a primeira instância e não o Supremo Tribunal Federal. Vamos acordar? Então se inscreve, compartilha e veja aí como é que está aí o Poder Judiciário do Brasil, viu, gente? Vamos que vamos. Boa tarde.